Olá pessoal, aqui é o Fernando Birman, criador do Deepcast. Vamos tratar de episódios icônicos do mundo da cibersegurança, espionagem e fraudes. Tudo é produzido com IA generativa sob a minha cuidadosa curadoria. Convido a todos vocês a participar dessa jornada de aprendizado. Este é mais um episódio do Deepcast, produzido integralmente por IA generativa sob curadoria do Fernando Birman. Como sempre, nessa primeira parte, vamos contar uma história bastante importante. Depois do intervalo, nós voltamos para sua análise. Hoje, a gente vai mergulhar nos eventos que, abalaram o mundo digital lá em 2015. O caso do Ashley Madison, sabe? Aquele site de encontros para gente casada que foi hackeado. As nossas fontes aqui são os trechos de documentos que detalham bem o incidente, e a ideia é tentar entender os momentos-chave desse vazamento de dados que foi, massivo. É uma história bem complexa, né? Que mexe com segurança digital, claro, mas também com a nossa privacidade online, que é tão frágil. E mostra as consequências, às vezes, devastadoras quando o íntimo vira público de uma hora para outra. E parece que tudo começou ali por 19 de julho de 2015. A Eve Life Media, a ALM, que era dona do Ashley Madison, recebeu uma mensagem. Mas não era um aviso qualquer, né? Era uma ameaça bem séria. Exatamente. Um grupo que se chamava The Impact Team. Eles fizeram uma exigência bem drástica. Ou o Ashley Madison e um outro site deles, o Established Man, saíam do ar para sempre. Para sempre? Nossa. Sim. Ou então a consequência era vazar tudo, todos os dados dos usuários. Coisa pessoal, fantasias sexuais que o pessoal colocava lá, histórico de pagamento, tudo. Caramba! E para mostrar que não era blefe, eles vazaram dados dos próprios executivos da ALM, né? E até mapas da rede deles. Isso. E o Impact Team ainda disse que já tinha avisado a empresa antes que a segurança era péssima, mas que não foram ouvidos. É uma audácia e tanto, né? Total. E aí, imagino, a ALM entrou em pânico. Coisas estranhas nos registros de acesso, mas talvez tenham subestimado um pouco. Aí correram para contratar especialistas, a CyberOne, para investigar o tamanho do problema. E a suspeita principal recaiu sobre o quê? As fontes falam de uma falha na VPN? É isso? Isso, a rede privada virtual que eles usavam para acesso, né? Mas o que chamou a atenção mesmo foi que não foi um ataque tipo entrou e saiu. Os caras agiram com muita calma, muita paciência. Ah, então não foi algo rápido. Não, nada rápido. Eles mapearam os sistemas com cuidado antes de mandar a ameaça. Isso tem nome. É um ataque persistente avançado, APT. Basicamente, o invasor fica ali dentro da rede, quieto por um bom tempo, só observando e planejando. Entendi. O investigador até comentou algo como: eles já estavam lá há um tempo. Foi uma operação paciente, calculada. E essa paciência toda resultou no pior cenário, né? Em 18 de agosto, menos de um mês depois da ameaça, o Impact Team cumpriu o que prometeu. Cumpriram. Lançaram na Dark Web, usando a rede Tor para dificultar o rastreamento, um arquivo imenso, quase 10 gigabytes, 9,7 para ser exato. E o nome era bem direto: Time's Up. Acabou o tempo. Nossa Senhora, e o que tinha nesse arquivo? Tinha de tudo: nomes, e-mails, telefones, endereços, histórico de transação, dados parciais de cartão de crédito e, talvez, o mais impactante, as fantasias sexuais que os usuários descreviam nos perfis. A confirmação que era tudo verdade veio rápido. Imagina o impacto disso, global, né? O pânico, a humilhação pública para milhões de pessoas. Começaram a sair histórias de casamentos destruídos, gente perdendo emprego, chantagem. Pois é. E o mais trágico, houve relatos confirmados de suicídios diretamente ligados ao vazamento. O custo humano foi, incalculável. E ainda tem daquela revelação que piorou tudo, né? Que muitos perfis de mulheres eram falsos, os tais fanbots. Exato. Criados pela própria empresa, supostamente para atrair mais homens para o site. Isso jogou mais lenha na fogueira. Aumentou a indignação. Não era só uma falha de segurança. Parecia um engano proposital também. Nossa, que situação. Com certeza. E aí, claro, a ALM enfrentou uma chuva de processos, críticas por todo lado. A pressão foi tanta que o CEO, o Noel Biderman, acabou renunciando no final de agosto.
dia 28. E depois disso começou a caçada pelo Impact Team, FBI, polícia canadense, uma investigação internacional. Sim, uma investigação grande para tentar achar quem eram os responsáveis, porque eles usaram métodos bem sofisticados para não deixar rastros, para se manter anônimos. E conseguiram achar? Até hoje, nada. A identidade real do Impact Team continua um mistério. Mas o caso, bom, manchou a reputação do Ashley Madison para sempre e virou um alerta enorme sobre como nossos dados são vulneráveis na internet. Uma história com implicações muito sérias sobre privacidade, sobre segurança online e até sobre a ética de certos modelos de negócio, né? Quem era o Impact Team? Quais eram as motivações reais deles? São perguntas que ficam ecoando. Voltamos daqui a pouco. Até já. Olá, pessoal! Espero que estejam gostando deste episódio. Antes da segunda parte, convido para curtirem também o podcast Gotas de Transformação, o meu primeiro projeto que já possui 2 temporadas. Vamos agora para a segunda parte deste episódio, onde focamos na sua análise e nas lições aprendidas. Esse é mais um episódio do Deepcast, produzido por IA Generativa, sobre a curadoria do Fernando Birman. Nessa segunda parte, vamos analisar os impactos para a sociedade e as lições aprendidas deste caso. Então, só para recapitular rapidinho, no primeiro bloco a gente falou sobre o vazamento do Ashley Madison lá em 2015, né? Milhões de contas expostas, aquele escândalo todo. Hoje a ideia é mergulhar um pouco mais fundo nas consequências disso tudo e, claro, no que ficou de aprendizado. Exatamente. Porque, olha, o impacto foi muito, muito maior do que só o problema para a empresa, a Avid Life Media, ou o constrangimento das pessoas. O caso acabou expondo umas vulnerabilidades bem sérias que vão desde reputação, finanças, até segurança nacional mesmo. Deixou lições importantes, sabe, sobre proteger dados sensíveis. Falando da reputação da Avid Life Media, foi um baque tremendo. A confiança, assim, evaporou. Perderam muitos usuários, né? E para recuperar isso depois, imagino que seja muito difícil. Nossa, sem dúvida. E o prejuízo financeiro direto foi algo astronômico. A gente está falando de muitos processos na justiça, acordos milionários para tentar compensar os usuários, sabe? E ainda tiveram que gastar rios de dinheiro para consertar as brechas, reforçar a segurança. Fora que, né, expor como eles trabalhavam internamente pode ter, ajudado a concorrência. Mas tem um ponto que me chamou muito a atenção e que talvez nem todo mundo perceba de cara. As implicações para a segurança nacional. Quer dizer, vazaram dados de gente do governo, militares, diplomatas. Isso é sério. E aí que mora o perigo, né? Porque essa exposição toda cria um risco muito concreto de chantagem. Imagina atores estatais, tipo serviços de inteligência ou mesmo criminosos usando isso. Podiam usar para conseguir segredos, favores. Não é só teoria, não. Poderia comprometer operações inteiras, identificar agentes secretos e até usar isso em campanhas de desinformação, influência estrangeira, ou só para abalar o moral dentro de órgãos importantes. Um vazamento que era pessoal virou um risco estratégico. Nossa, isso joga uma luz bem mais crítica sobre as falhas da empresa, né? Para algo dessa dimensão acontecer, tinha algo muito errado na base. As fontes indicam que a cultura de segurança lá na Avid Life Media, não era lá essas coisas. Era deficiente mesmo. Sim, e isso se refletiu nos controles técnicos, que eram, assim, bem insuficientes. Faltava criptografia forte, sabe? Aquela codificação para proteger os dados, especialmente senhas, credenciais. A gestão de vulnerabilidades era ruim. Quer dizer, eles sabiam de falhas e não corrigiam rápido. E o monitoramento, pífio, não pegaram a extração massiva de dados acontecendo ali, debaixo do nariz deles. E teve também aquela história da promessa de apagar os perfis, né? Quem pagasse teria o perfil deletado. Mas parece que não era bem assim. Isso mostra uma falha bem grave na política de como eles guardavam e descartavam os dados. Exatamente. Mostra como é crucial ter políticas claras de retenção, por quanto tempo guardar cada tipo de dado e, principalmente, processos seguros para descartar o que não precisa mais, ou o que o usuário pediu para apagar.
Outras falhas bem feias foram os controles de acesso fracos. Gente com mais permissão do que devia, sabe? E a falta de segmentação da rede. Pensa num navio sem divisórias. Se entrar água num ponto, inunda tudo. Foi mais ou menos isso. Facilitou para o invasor se mover lá dentro. Ok, analisando tudo isso. Tecnologia, política, cultura. Fica claro que segurança não era vista como algo estratégico, né? Era mais um custo. Que lições maiores a gente pode tirar disso tudo para evitar outros desastres? Aquela ideia de defesa em profundidade parece chave aqui. Com certeza. Defesa em profundidade é isso, várias camadas de segurança. Se uma falha, tem outra para segurar, como um castelo com muralha, fosso, guardas. E outro conceito que ganhou muita força é o Zero Trust, a confiança zero. A lógica é, nunca confie em ninguém ou nada na rede. Sempre verifique. Mesmo o acesso interno tem que ser validado. E claro, o básico bem feito, né? A tal da higiene cibernética. Sistema atualizado, testes de segurança frequentes e ter um plano de resposta a incidentes pronto e treinado, para saber o que fazer na hora H. E parece que o caso Ashley Madison deu uma acelerada em mudanças, né? Tanto na mentalidade quanto nas leis. Hoje se fala muito mais em proteger dados pessoais, as PIIs. Sim. Houve um aumento na conscientização geral, global mesmo. Isso ajudou a empurrar leis mais fortes, tipo a GDPR na Europa e aqui no Brasil a nossa LGPD, que dá mais poder para os cidadãos sobre seus dados. Também aumentou a preocupação com ameaças internas, aquele funcionário que pode vazar dados, sabe? E as empresas passaram a ver que precisam usar inteligência sobre ameaças para se defender melhor. Até os governos tiveram que repensar como informações aparentemente privadas de seus funcionários poderiam ser usadas como arma contra o próprio Estado. Então, para a gente ir fechando, o caso Ashley Madison foi muito mais que um escândalo. Foi um verdadeiro alerta global, né? Mostrou como a segurança digital frágil de uma empresa pode ter consequências enormes, financeiras, de reputação e até geopolíticas. Segurança é sim estratégica. E talvez a reflexão final seja justamente sobre essa intersecção perigosa, né? Como dados tão íntimos, tão pessoais, quando vazam, viram ferramentas. Ferramentas para espionagem, para chantagem em larga escala. E aí fica a pergunta no ar: até que ponto as organizações e mesmo as pessoas em cargos sensíveis estão realmente cientes e preparadas para esses ataques que exploram justamente o lado pessoal para conseguir ganhos estratégicos ou políticos? É algo para se pensar. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado deste episódio. Encontro todos vocês no próximo. Até lá!